Oi pessoal, começa agora o programa Mania de Médico. Eu sou o Dr. Estélio Leal Peçanha, médico, neurologista, atuo na área de neuropediatria e neurocirurgia. Hoje muito mais como médico de família, né? E eu sou o autor do projeto do programa Mania de Médico, que é destinado a levar informações para o público de forma que a linguagem seja acessível, mas ao mesmo tempo preenchida de conteúdo para que você, ao sentar e ligar a sua televisão, possa me assistir utilizando recursos, né, às vezes até um pouco teatrais, mas dentro da ética, sem excessos, né? Você sabe que o programa ele é baseado em 3 blocos. O Enfoco, que é o responsável por aqueles projetos especiais, como que estamos nos últimos meses comentando aqui, que é o Audição e Equilíbrio. Hoje, no Enfoco, nós vamos falar sobre o teste do ouvidinho, ou emissões otoacústicas. Você viu no programa passado que eu comentei sobre a criança normal e a mãe sem problemas. Hoje nós vamos falar realmente do problema em si. Então tá imperdível o programa. Eu espero que você tenha assistido o anterior. Se você não conseguiu, liga para cá pra gente que nós vamos saber, tá? No bloco em seguida é o Fique por Dentro, que hoje realmente eu vou pegar pesado. Nós vamos falar, a pauta é canalice de paciente. Ah, pessoal, doutor, pelo amor de Deus, nós não vamos assistir um programa que o senhor quer falar mal do doente. Isso aí o que é? Um palanque para o senhor falar mal dos seus clientes? De jeito nenhum, pessoal. Eu já disse para vocês que o programa Mania de Médico é um programa representativo do público em relação a consultórios médicos, a hospitais, os problemas de relacionamento. Então eu acho que tem que ser comentado aqui para que o relacionamento médico-paciente fique cada vez melhor. E nós vamos falar de algumas canalices de paciente, que eu acho que o brasileiro ele precisa aprender a ter um pouquinho de delicadeza, de paciência e de respeito pela figura do médico, tá? Não é só criticar, não. Nós brasileiros gostamos muito de criticar, mas não gostamos de assumir nossos erros. E nós vamos falar aqui. Logo em seguida, nós vamos falar no Deu na Imprensa, que é aquele bloco responsável pelas notícias que saem em jornais, rádios, e que você gostaria que um médico da área jornalística comentasse sobre isso. Nós vamos falar hoje da bebida antes de dirigir. Ô, doutor, agora que o senhor está falando isso, eu acabei de tomar, vou tomar umazinha, tá quente pra caramba, estava frio, agora tá quente, vou tomar umazinha em sua homenagem só para assistir o programa. Assiste aí, meu amigo, não tem problema não. E olha, eu gostaria muito de agradecer a vocês pela audiência. Tem muita gente aqui em Guarulhos, em Mogi das Cruzes, dizendo que está assistindo o meu programa. Eu fico muito feliz com isso. Não consegui fazer ainda do jeito que eu quero, tá? Mas é com muito carinho, muito amor, tá? Se você quiser ajudar, eu já disse aqui há mais de 8 meses que eu estou tentando arranjar alguns mecanismos para que você interaja comigo de forma a ajudar esse programa, para a gente fazer com entrevistas, mais reportagens, mas isso não é tão possível como a gente gostaria, não. Os recursos são muito poucos. Então já para a gente estar aqui no ar, já faz mais ou menos um ano, é uma luta, tá? Mas eu gostaria de agradecer a paciência sua e o carinho comigo. Muito obrigado, eu sou assim 24 horas por dia, você pode ter certeza. Um abraço, pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Está começando agora o bloco, o Enfoco, responsável por aquele projeto Audição e Equilíbrio. Sempre alertando aqui o seguinte, que o primeiro médico a ser procurado depois do clínico geral, mas se você tiver alguma manifestação de zumbido, tonturas, labirintite, sempre procurar o otorrinolaringologista, o médico responsável pela garganta, pelo ouvido, pelas vias aéreas, tá certo, pessoal? Sempre lembrando isso. E como eu sei que esse programa vai ser
instrumento de reuniões, em jantares e discussões, eu gostaria de chamar a atenção aqui dos colegas que eu não me dou assim o título de dono da verdade. Esse roteiro feito por mim e de responsabilidade técnica minha, tá entendendo? É baseado em pesquisas e em estudos de livros. Então, quem discordar, quem achar que não está totalmente completo, pode entrar em contato comigo ou venha, eu vou trazer aqui para participar. A ideia é levar informações o mais completa possível. Às vezes isso não é necessário, a gente gostaria de mostrar imagens, essas coisas todas. Mas é importante destacar que a ideia é fomentar a discussão. Então, você que está aí em uma mesa redonda agora, que você apresente, se você achar, olha, eu achava que isso aqui... Então, apresente, ao invés só de criticar, apresente também ideias novas, informações que complementem isso. Esse é o objetivo desse programa, tá certo? Então, teste do ouvidinho. No programa passado eu falei da pessoa normal. Hoje, então, a criança acabou de nascer e esse teste deve ser feito logo que a criança nasce. Até os 6 meses. Agora, o que é isso? Você vai me perguntar, o que é o teste do ouvidinho? É conhecido do público como teste do ouvidinho, mas ele trata-se do exame de emissões otoacústicas evocadas. Você deve estar vendo aí um slide muito bonito que eu fiz para você ver, tá? A sigla é EOEA, tá certo? Esse teste leva geralmente de 1 a 5 minutos, entendeu? E o bebê não sente nada. Ele pode ser feito, inclusive, dentro do próprio hospital, né? Antes da criança sair, ele é feito, já é lei. Eu não sei se aí em Mogi das Cruzes mas me parece que no estado de São Paulo é lei, hein? Não sei se o hospital que a sua mulher vai ter o neném tem, mas você pode pedir para que seja feito. Eu espero que tenha alguma fonoaudióloga, geralmente é uma equipe de otorrinos que se prontificam a montar um serviço nesse sentido, tá? Qual é o objetivo desse exame? É detectar, você está vendo aí no slide, se há algum distúrbio que mereça encaminhamento para um especialista. Então, o que se quer ver aqui é o seguinte, se essa criança tem lesão auditiva, tá certo? Tá? Quando deve ser feito? É fundamental que seja feito até os 6 meses de idade. Tem outro slide aí muito bonito que você está acompanhando. Para que haja maior chance da criança ter sua audição melhorada ou curada. E não comprometer o desenvolvimento da fala, da linguagem, tá? Que dependem muito da audição adequada, tá bom? Em quem ocorre os problemas auditivos? Você vai dizer, mas por que eu devo fazer esse exame, doutor? Olha aí, ó, dá uma olhada aí. A cada 1000 nascimentos, 1 a 3 bebês apresentam alguma alteração de audição, tá? Que pode variar de grau, é claro, né? Esse número é um pouco maior nos pequenos bebês, naquelas crianças que nascem com menos de 1,5 quilos. Olha aí, os prematuros, aquelas crianças. Essas, então, são o objetivo maior desse exame, né? Neste caso, segundo a estatística, há de 2 a 4 crianças em cada 100 que apresentam o problema. Olha que coisa interessante. Quais os indicadores familiares? Tá aí, ó. Olha, dá uma olhada nesse slide. Quais indicadores de problemas? Então, vamos lá. Se tiver a existência de casos na família, é importante fazer. Doenças infecciosas transmitidas pela mãe, como, por exemplo, a rubéola. Não tem jeito, vai ter que fazer. Como eu já disse anteriormente, o peso inferior a 1,5 quilos no nascimento. Emprego de medicações, antibióticos, ototóxicos, ou seja, que prejudicam o ouvido, não é? Que causam danos ao ouvido, né? Caso de antibiótico como a gentamicina, que às vezes é utilizada, tem que ser utilizada dentro de hospitais, né? E doenças infecciosas como a meningite. Como é que é feito o teste, doutor? Eu gostaria de saber, hein? Então, olha aí, olha o slide aí. É feito um estímulo acústico no bebê, na orelha do bebê. Dá uma olhadinha no slide. A resposta indica que a audição do bebê, em 90% dos casos, é normal. Tá? Você estimula, dá a resposta em 90%. Tá certo?
A falta de resposta significa que o bebê vai ter que ser levado para fazer outro exame, no caso, o BERA, que é a audiometria de tronco cerebral. Então é muito importante, não quer dizer exatamente, o meu filho está com... Não, vai ter que ser investigado. Tem uma equipe multiprofissional. Caso essa deficiência seja confirmada, a criança deve ser encaminhada para um especialista que melhor saiba como ver isso aí. Olha esse slide. Após o teste confirmado, está confirmado o seu bebê, tá? Ela vai ser submetida ao BERA, tá? A intervenção pode demandar, aí você vai dizer, o que vai ser feito, doutor Estélio, se meu filho tiver, por exemplo, um problema auditivo? Então, ela vai passar por uma equipe multiprofissional, nós podemos falar isso em outro programa, tá? Existem locais aqui em São Paulo que ela vai passar por mais testes. Aí a intervenção é o aparelho, né? Aparelho de amplificação e às vezes até a cirurgia, dependendo do caso. Aí vai ter que ser examinado por um otorrino, feito audiometria de tronco cerebral, tá certo? Tudo isso. Você vai perguntar, mas doutor, eu gostaria também que o senhor me falasse, o que é isso? Emissões otoacústicas. Será que o senhor poderia falar? Dá uma olhada então nesse slide que eu fiz aí para vocês. As emissões otoacústicas foram principalmente observadas pelo inglês David Kemp, em 1978, então é recente, século XIX, tá? Desculpe, século XX, perdão. Ele as definiu como liberação de energia sonora originada na cóclea, que é o órgão responsável pela audição, né? Que se propaga pela orelha média até alcançar o conduto auditivo externo, tá certo? Então, quando o aparelho é feito ali, essas emissões otoacústicas, o próprio, com a estimulação, tá, do aparelhinho, tá certo? Do aparelho que vai ver essas emissões otoacústicas, ela emite a resposta. Agora, quais são os indicadores para o risco de deficiência auditiva? Doutor Estélio, fala de novo para a gente aí. Então, vamos lá. Então, eu fiz uma lista, tá, da pesquisa que foi feita. Dá uma olhadinha aí também. Você deve estar acompanhando no seu vídeo, tá? Primeiro, o APGAR, eu falei no primeiro programa, que é um tipo de teste para ver como é que a criança está. Geralmente é de 0 a 10, até 6 está muito bem, abaixo de 6 já começa a complicar. O melhor é 7 a 10, em torno de 1 minuto, tá certo? Se a criança tem, por exemplo, história familiar de deficiência auditiva neurosensorial hereditária na infância, se essa criança nasceu com algum problema de anoxia e ela precisou de ventilação mecânica por 5 dias ou mais, infecções congênitas, tais como citomegavírus, rubéola, sífilis, tá? Herpes e toxoplasmose. São tudo infecções que você pode conversar com seu pediatra ou com ginecologista. E como nós já dissemos repetidamente, peso no nascimento inferior a 1,5 quilos, né? Miligramas, gramas, né? Outros indicadores, dá uma olhada aí. Características de síndromes que possam incluir perdas auditivas, condutivas ou neurosensoriais, tá? Então não tem jeito. Meningite, se a criança nascer está com meningite bacteriana, não vai ter jeito. Hiperbilirrubinemia, nível que indique exsanguíneo, transfusão. Então a criança houve alguns problemas sanguíneos e a criança precisou passar por um procedimento como esse que nós falamos, tá certo? Anomalias craniofaciais, incluindo aquelas com anormalidades morfológicas do pavilhão auricular. Então, se ela tem uma alteração aqui no ouvido, do formato geralmente normal, e do canal auditivo, ela vai ser uma criança com indicação. As medicações ototóxicas, como já dissemos, tipo a gentamicina, tá? Quando utilizado em doses muito grandes, né? E um fato importante que eu gostaria de destacar, hein, pessoal? Dá uma olhadinha nesse slide. Tá aí, você já está vendo. Segundo os especialistas, e tem um comitê, tá, de otorrino nos Estados Unidos que viu isso, em aproximadamente 50% de casos de deficiência auditiva, a causa não é conhecida. Então, a criança evolui, e isso tem que ser visto até os 6 meses, hein? Olha lá, hein?
Porque geralmente em consultório, nós que labutamos em consultório, encontramos e fazemos audiometria potencial evocada e a mãe ficava, meu filho estava ouvindo. Estava ouvindo nada. Não foi feito o teste precoce. Depois de passados 6 meses, aí a coisa já está complicada, hein? Já está com problema de linguagem. Então, 50% de casos de deficiência auditiva não tem causa conhecida. Então, veja o seguinte, o exame tem que ser feito em tudo que é bebezinho. Você vai perguntar, sua filha fez? Não fez na época, ela está com 21 anos, não foi feito na época. Infelizmente, o hospital onde ela nasceu não tinha feito. Hoje a maioria dos bons hospitais de São Paulo, de Guarulhos também, e aí de Mogi das Cruzes, eu tenho certeza que tem esse serviço de otorrino, junto com a fonoaudióloga, fazendo esse tipo de tratamento, esse tipo de prevenção. Lembrar o seguinte, nos próximos programas eu vou colocar aqui onde você pode encaminhar em serviço público para fazer o teste. Se você suspeitar, até para ajudar o colega aí, neurologista, otorrino, ou mesmo pediatra, clínico geral da sua comunidade, onde esse programa alcançar. Pessoal, muito obrigado. A ideia foi passar uma série de informações para vocês de forma clara e concisa. Um abraço a todos. Tchau. Oi, pessoal! Está começando agora o bloco Fique por Dentro. Você sabe muito bem que esse bloco é reservado para aqueles assuntos solicitados por pacientes, por médicos. E a pauta de hoje é um pouquinho assim pesada, mas você vai ter que entender que o programa é uma interface entre a classe médica e os pacientes. A ideia é que nós nos eduquemos de uma certa forma, tanto médicos quanto pacientes, porque um precisa do outro. E o público precisa saber de alguns procedimentos que não venham a levar a confrontos diretos. Então, a pauta hoje, o assunto hoje é canalice de paciente. Então, é isso mesmo. Tem vários colegas ligando para mim e acontece toda hora com a gente. Qual é o caso, doutor? O cara sai da casa dele com uma guia de convênio, tá? Isso aconteceu com um colega aqui em Guarulhos, hein? Tá certo? Ele foi fazer um exame, e acontece com a gente também, para fazer um exame, ele chega no consultório e por algum motivo, o que acontece? Ele vai embora. Aí vem aquela queixa. Olha, que pedimos explicação, o convênio, né? Aquela carta. Pedimos explicação